O modelo, né, freudiano da mente humana segue a lógica das coisas, né, a realidade das coisas. Veja bem, nós temos ideias que são mais importantes para nós, efetivamente, ideias que são menos importantes. Então, como é que eu vou justificar isso psicologicamente? Né? Qual é a teoria que eu vou criar para explicar o fato de que ideias podem se tornar extremamente obsessivas e presentes, né? Enquanto que outras ideias, que até deveriam ser importantes, não são, né? Por um transtorno mental que assim o faz. Né? Então, o conhecimento dessas coisas, né, digamos assim, básicas da mente humana, de que existe um afeto, né, Freud dizia, o Breuer também, conceito deles, né, uma catexia, né, quer dizer, uma quantidade de energia que se investia nos traços mnêmicos, né, para poder explicar a representação catexizada, cheia de importância, cheia de valor psíquico, e a representação que não tem valor psíquico. Então é um absurdo uma pessoa falar de qualquer representação, seja de defesa, contra a psicanálise, ele está dando valor psíquico para aquilo ali. Então, no momento que eu estou desvalorizando o trabalho de Freud, eu estou dando valor para o trabalho de Jung, trabalho de Adler, trabalho de Lacan. Não é? Eu estou desvalorizando o trabalho de Freud, valorizando o trabalho de Lacan. Não adianta fugir disso e dizer que não existe isso. Não é? Então, nós temos que explicar as coisas de acordo com o modelo da mente humana que a psicanálise criou. Tá? E a psicanálise ela não dá ponto sem nó, ela tem toda uma explicação. Por exemplo, vamos falar sobre uma coisa também que praticamente ninguém mais fala, né? Que é a neurose atual, por exemplo, doença psicossomática. Eu tenho umas mandalas aí nos meus e-books, né, digamos assim, que eu mostro exatamente em cores diferentes, né, essa estrutura descrita por Freud, né? Então é mais ou menos assim, tem lá um buraco negro no meio lá, de tudo, no meio da mandala, e envolvendo o buraco negro tem uma região envolvendo, né, o buraco negro, né, digamos assim, que é escura, né, que seria a representação da pulsão de morte, ainda sem representação psíquica. Isso é descrito por Freud. Ela está onde, então, a pulsão de morte sem representação psíquica? Nem chama nem pulsão de morte ainda. A gente chama de somas de excitação que vão dar origem à pulsão de morte se a pulsão de morte for representada psiquicamente. Não é? Então a gente precisa saber, né, desse modelo da mente, né, de que explica as neuroses atuais e explica as doenças psicossomáticas. Então, graças a essa providencial observação de Freud, um texto lá de 1895, a neurose de angústia a ser destacada da neurastenia, em 1895, né, e isso aí é colocado como se fosse uma coisa que não tem importância nenhuma, né? Que não existe, não. Existe, tem tudo a ver com fortes representações afetivas. Quem lida, né, com pacientes psicossomáticos sabe que eles têm um pensamento pré-operatório que não deixa praticamente a coisa entrar no psiquismo, né? Então, a gente, por causa disso, pela existência dessa barreira para a pulsão de morte, para a pulsão sexual também, né? Tem o azul lá na mandala, tem o cinza escuro, né, envolvendo o buraco negro, e logo acima tem o azul da pulsão sexual. Né? Depois vem uma cor laranja lá, que seria uma espécie de uma defesa, né? É um impedimento de representação psíquica. Então, tem alguma coisa que impede a representação psíquica, que faz essa energia que geraria a pulsão para descarga psicomotora, né? Ela fica retida no corpo, sem representação psíquica. Neurose atual, doença psicossomática, existe isso. Aí a pessoa faz uma doença de Crohn, faz uma hipertensão arterial maligna que não consegue ser tratada de jeito nenhum, com remédio nenhum, e tem essa explicação de que não está conseguindo fazer a descarga psicomotora em quantidade adequada, né, na frequência adequada que deveria fazer, e no final das contas, o que acontece? O sujeito fica doente, né, digamos assim, fica com um transtorno psicossomático. Então, olha só, a coisa psicossomática, ela é psíquica também.
Então não tem como dissociar a mente do corpo. É um casamento, esse sim, é um casamento até que a morte o separe. A mente está casada com o corpo até que a morte o separe. Quer dizer, não tem como, né? Ou então os dois morrem juntos. Não sei, vamos ver. Aí tem que isso aí, essa questão aí ainda está nos últimos pontos aí de discussão, mas de qualquer maneira, ou morrem juntos ou se separam por ocasião da morte. Antes não. Antes a mente e o corpo estão sempre juntos dentro da realidade, né? Agora, se a mente quiser encontrar mentiras, né, defesas que atacam a realidade para dizer que nada disso existe, que não sei o quê, criar um monte de sofismas e tudo, pode fazer, mas não vai funcionar porque fere, né, o limite estabelecido pela realidade. A percepção da realidade dá um limite. Então, por exemplo, o próprio movimento pulsional individual, no sentido da descarga psicomotora, ou seja, da descarga também somática pura, ele dá um limite, por exemplo, a inserção do indivíduo em grupos. Então não é assim, o grupo vai fazer do indivíduo o que ele quer. Não é assim, não pode ser assim, dessa forma. Né? O trato do grupo com os indivíduos não pode ser dessa forma. Aí quem é mais importante, o grupo ou o indivíduo? Olha só, é o indivíduo. Porque se o indivíduo se desenvolver, né, digamos assim, ele cria, né, coisas que o grupo não é capaz de criar. Então, num certo sentido, o grupo, né, tem esse vício, né, digamos assim, histórico de se dar o direito de lesar os indivíduos, de impedir o desenvolvimento individual das pessoas. E isso aparece em todas as culturas que a gente vivencia hoje aí no mundo todo. Como a gente vem dizendo, tanto a direita quanto a esquerda. Então é uma idealização o tempo inteiro, com uma desvalorização, pega uma carona lá no complexo de Édipo, né? Demolido, né, digamos assim, criando uma dissociação, né, psíquica, cognitiva, afetiva, por exemplo, né? E você fica alienado de você mesmo. Até estamos fazendo vídeos aí falando sobre despersonalização. Tudo, né? Todas as entidades da CID-10 que estão ali têm esse componente da dissociação. Então, olha só, se a dissociação psíquica, ego e superego, está presente, né, em maior ou menor grau em todas as psicopatologias conhecidas, né, é óbvio, né, que a integração, então, né, do ego com o id com o superego deve ser um tratamento, né? Ou não? Se a dissociação ela faz parte da doença, né, comprovadamente, se você vai tentar fazer, né, digamos assim, um tratamento desse problema, você vai precisar reintegrar aquilo que foi separado artificialmente para poder suportar a decepção, a humilhação que a criança passa por ocasião do complexo de Édipo. Tá? Então é ali que surge o sentimento de culpa, aí começa aquelas controvérsias, que Melanie Klein diz que tem um superego precoce, tudo, não. A estrutura do superego, tal como ele é, ela surge depois da demolição do complexo de Édipo, como a clínica mostra. E para eu, né, digamos assim, lidar com isso, eu tenho que ter uma noção, né, de quanto, e do quanto, né, que isso afetou os sentimentos, o corpo, a vida, a mente daquela pessoa, a integração da mente daquela pessoa. Então são 3 trabalhos, basicamente. É preciso desenvolver a parte cognitiva, feito na escola, matemática, português e tal. É preciso desenvolver a parte afetiva, emocional, que não é feita, né, pelas culturas atuais, completamente desprezada essa parte, né? E é preciso integrar o desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento emocional. Olha aí, quanta coisa que não é feita, né? Aí depois quer que as coisas fiquem bem. Olha o mundo como é que está aí, olha como é que as pessoas estão vivendo. Olha o prognóstico da sobrevivência da espécie humana, como é que está. Então, é isso aí. Então, nós estamos aqui exatamente para discutir essas questões, né? E vamos encerrar, então. Tem muita coisa para falar disso, nós vamos voltar a falar nisso, mas fica bem claro. Então, não é o corpo junto com a mente. Não tem como eu criar um fantasma fora de mim sem ser referido ao meu corpo, aos meus sentimentos, né?
Então eu sinto as coisas, eu vivo as coisas. Se doer o meu dente, eu paro tudo que eu tenho que ir no dentista, porque eu não vou aguentar dor de dente. Não tem como eu ficar especulando a respeito de linguagem, de não sei o que, se eu estiver com dor de dente, porque o corpo não vai deixar. Tá? Então, essa coisa de dizer que o sujeito se aliena no desejo do outro, né? Isso é um chavão, né? Digamos assim, que não corresponde à observação rigorosa e adequada dos fatos. Tá? E muito menos, né, se ela for exaustiva. Né? Isso aí não tem que ter, né, observação nenhuma para poder querer generalizar uma coisa dessa. É uma coisa muito parecida com a generalização que Adler fez com a vontade de poder. Né? E Jung fez nós vamos ver esse texto profundamente aqui também. Tá? A história do movimento psicanalítico, podem ir lendo lá que vocês vão ver, está tudo lá. Não estou inventando nada aqui, eu estou apenas trazendo coisas que pertencem à história da psicanálise. Aliás, o nome do texto também é a história do movimento psicanalítico. Né? Tem um estudo autobiográfico também, em 1925, em 1922 tem os 2 verbetes para a Enciclopédia Britânica, né? Psicanálise e a Teoria da Libido. Então, está tudo na obra de Freud, e nós vamos discutir isso profundamente aqui nos nossos trabalhos.